Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo poderá ser campeão da Taça Guanabara já amanhã. Diretoria faz um péssimo negócio. A gente dá apoio. A gente aqui vai elogiar sempre quando tiver que elogiar. Mas se o negócio é ruim, a gente tem que falar, gente. É o nosso papel. O Wesley sendo negociado nesse momento. E dente encontrado. Ah, rapaz, que maravilha. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a todos vocês para que, olha, mete o dedo no like. Rapidamente, dedo no like. Clica no botão vermelho escrito inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Falta só você. Só um pouquinho, falta você, para a gente bater a marca dos 150 mil inscritos. Ansioso para chegar a essa marca e com a sua ajuda chegaremos lá. Vai lá, se inscreve aqui, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! E o Mengão poderá ser campeão carioca amanhã. Jogo contra o Vasco poderá marcar o título da... Perdão, eu falei campeão carioca, não. Campeão da Taça Guanabara. Já amanhã. Flamengo enfrentará o Vasco. No entanto, no domingo, o Volta Redonda enfrenta fora de casa, no Lourivaldão, o Sampaio Corrêa. Então não tem como, porque o Volta Redonda tem o mesmo número de pontos do Flamengo e não teria como o Flamengo conquistar esse título por antecipação. Tem sim. A diferença de saldo de gols é absurda. O Volta Redonda teria que ganhar o próximo jogo por mais de 10 gols de diferença. Então, o Flamengo, vencendo amanhã, poderá ser campeão por antecipação. O negócio é primeiro ganhar, no dia seguinte aguardar o jogo do Volta Redonda e aí ser o campeão da Taça Guanabara, garantir o primeiro lugar. É um título simbólico, né? A verdade é essa, não vale muito. No entanto, é importante, né? Se vale taça, meu amigo, torcendo para que o Flamengo conquiste sempre. Jogo de amanhã, o Flamengo tem algumas baixas e o Vasco, que já anunciou, inclusive, a lista de relacionados com antecedência, terá um desfalque importante. O volante meia da equipe vascaína, Jair, está fora da lista de relacionados porque sentiu um incômodo muscular. Esse jogador, para a torcida do Vasco, ele é uma peça importantíssima na engrenagem da equipe do Vasco. Segundo, muitos jogadores acreditam a queda de rendimento da equipe do Vasco no ano passado, justamente a contusão sofrida pelo Jair, e isso fez com que o Vasco tivesse problemas naquele setor, né? Eles acreditam a dois jogadores, o Jair e o Paulinho. Paulinho já está recuperado, volta, já está jogando, inclusive enfrentará o Flamengo amanhã. O Jair está fora. Jair é aquele mesmo que era do Atlético Mineiro, jogou com o Alan e levou o Alan nas costas, porque realmente é um bom jogador, né? Muito melhor do que o Alan, inclusive, e não enfrentará o Flamengo amanhã, está fora, para desespero dos vascaínos. O Flamengo, por outro lado, também tem os seus desfalques, né? Então, não adianta chorar o leite derramado, porque todos têm problemas para esse jogo de amanhã. O Flamengo, inclusive, a gente traz aqui uma informação muito importante, que é a questão do jogador Wesley. Muita gente me perguntando agora, no início da noite, se o Wesley estava sendo negociado com o Real Madrid, se o Real Madrid entrou na briga com o Barcelona pela contratação do Wesley. Gente, a informação que nós temos, claro, eu não sei de onde partiu essa informação, respeito, né? Sempre que a gente tem essa filosofia aqui,
de respeitar sempre quem traz a informação, mas ela não procede. A informação que nós temos é que o Real Madrid não tem interesse no Wesley, e é óbvio, né? Não precisa ser muito inteligente para poder trazer essa análise. O Real Madrid acaba de contratar o lateral direito do Liverpool, que é o Alexander-Arnold, já tem um pré-contrato com o jogador. Jogador, assim que terminar o meio do ano, terminar a temporada, vai se apresentar ao elenco madrilenho e, inclusive, né, o clima ficou ruim para ele lá no Liverpool por conta disso, porque todo mundo soube que ele já assinou um pré-contrato e tal, mas ele não quer saber. Ele tentou a liberação no início do ano, o Liverpool disse que não iria liberar, iria fazer valer os 6 meses de contrato, e ele, então, assinou um pré-contrato e está indo no meio do ano para o Real Madrid. Real Madrid que tem o Carvajal, né, que é um dos melhores laterais direitos do mundo, mas que está machucado nesse momento e joga com o lateral improvisado. Então, assim, o Carvajal, que deve demorar mais uns 6 meses para se recuperar, e o Alexander-Arnold, não faz o menor sentido eles tentarem contratar o Wesley, e não faz o menor sentido o Wesley querer ir para o Real Madrid, sabendo que tem 2 dos melhores do mundo naquela posição, e ele ficaria de lado. É muito mais negócio para ele ir para o Barcelona, para algum outro clube de uma Premier League, por exemplo. Como disse Felipe Luiz, o Wesley é um jogador que vai escolher aonde vai jogar. E, infelizmente, a informação que nós temos é essa. O jogador está sendo negociado pelo Flamengo e negociado com o Barcelona. Hans Flick, que é o treinador do Barcelona, garantiu que o clube catalão vai fazer uma proposta acima dos 38 milhões de euros, proposta essa que o Flamengo recebeu nas últimas horas do mercado árabe para o meio do ano, e o Hans Flick já garantiu que a proposta será superior a este valor. Então, não há negociação e não há o interesse do Real Madrid, somente do Barcelona e, claro, de outros clubes europeus, mas não do Real Madrid. Galera, a diretoria do Flamengo fez um péssimo negócio. Péssimo negócio. Olha, eu me assustei hoje, sinceramente, quando vi a notícia do Vene Casagrande. Já tinha sido divulgado por alguns jornalistas, né, para a gente poder ser aqui sincero, mas eu confesso que eu não acreditei. Que o Alcaraz foi emprestado, além de ser emprestado de graça para o Everton, ele foi emprestado, sendo que o número de jogos que ele tem que bater para poder ser obrigar o Everton a comprar o jogador pelo valor acordado, que, se eu não me engano, é 18 milhões de dólares, seria somente jogos que ele for titular. Ou seja, nunca. Nunca. Como é que ele vai ser titular no time do Everton numa reta final? O cara acabou de chegar. Ninguém chega sendo titular, nem no Flamengo, nem o Danilo, que chega no Flamengo com cartaz danado, chegou sendo titular. Então, um negócio absurdo que a diretoria do Flamengo fez. Não existe, gente, a gente está acostumado com transferência de jogadores, e sempre quando o jogador entra em campo. Alguns clubes fazem por minutagem. Ao invés de colocar, olha, tantos jogos para ser obrigado a comprar. Ele não quer fazer dessa maneira, então ele coloca por minutos. Tantos minutos em campo nós seremos obrigados a comprar. Agora, colocar em cláusula número de jogos para o atleta ser titular, eu nunca vi. Sinceramente, nunca vi. E digo a vocês que é um péssimo negócio para o Flamengo, porque o Flamengo perde o jogador por 6 meses, o Flamengo continua tendo a obrigação de pagar, quer dizer, o Flamengo vai pagar as 3 parcelas que tem esse ano para vencer, inclusive uma, se eu não me engano, em março, de um valor milionário de 20 milhões de dólares pelo jogador, sem ter o jogador. E o jogador, muito possivelmente, voltará para o Flamengo no meio do ano, porque não vai atingir, se eu não me engano, 6 jogos como titular na equipe do Everton. Lembrando que a temporada lá está no final. Está no final já. Faltam o quê? 10 jogos, 8 jogos?
Como é que o Alcaraz vai ser titular na equipe do Everton, faltando, sei lá, 10, 12 jogos para terminar, ele vai ser titular em 6? Ele não é o Maradona, ele não é o Messi, ele é o Alcaraz, que trata-se de um bom jogador. Era para ele continuar aqui para poder ir se adaptando ao modelo de jogo do Felipe Luiz e tal. Aí daqui a 6 meses ele volta, aí tem mais período de adaptação e tal. Esse cara não vai jogar nunca no Flamengo. Então, assim, péssimo negócio que a diretoria do Flamengo fez, sinceramente. Gente, eu confesso a vocês que o Boto tem todo o meu apoio. Pedi muito mesmo um departamento profissional. Mas até agora não mostrou o que veio. As negociações não foram boas. A negociação do Lohan, ela é uma negociação ruim para o Flamengo, que poderia emprestar o jogador e vender por muito mais. 5 milhões de euros, 5,6 milhões de euros que o Flamengo vai receber pelo Lohan, não vale a pena. Mas ele poderia se valorizar mais do que 5 milhões de euros. Gente, claro que não. Qualquer local, qualquer clube do futebol brasileiro iria querer o Lohan emprestado. Carece de um jogador de meio campo, um articulador. Então, sinceramente, os negócios feitos pela atual gestão, se fossem feitos pela gestão anterior, estava todo mundo criticando, inclusive eu. Então, a gente tem que ser sincero aqui em criticar a atual também. Está errado. É claro que iniciou agora, mas a impressão que passa e que eles passam para a gente é que o Flamengo passou de um clube bilionário, de um clube que nadava de braçada em termos financeiros em relação aos outros, para um clube que precisa vender desesperadamente, além de não contratar praticamente ninguém, né? Porque o Flamengo trouxe o Danilo de graça e contratou o Juninho, que, vamos ser sinceros, né? Uma contratação extremamente esquisita, por sinal, um jogador que... Bom, vamos deixar para lá. Dente encontrado. E aí vocês vão falar, o que é isso? Gente, os memes na internet não param de acontecer. E funcionários do Maracanã encontraram um dente no gramado. Claro que isso é ironia, é brincadeira, é gozação, e que tem que ter gozação mesmo com o tal do jogador do Barbosa, zagueiro do Botafogo, que é um tremendo de um bobalhão, jogador que quer se impor na força, jogador que quer se mostrar ser mais homem do que os outros, né? E sai com uma janela aberta deste tamanho e ainda vem pagar de santinho nas redes sociais no dia de hoje. Então, Barbosa, vai lá no Maraca, porque o teu dente tá lá. Tá lá. Funcionários do Maracanã acharam o seu dente, no gramado do Maracanã. Gostaram? Mete o dedo no like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Amanhã tem Flamengo e Vasco. 25 mil ingressos apenas vendidos para o jogo de amanhã, hein? Mais um clássico com público pequeno e muito se deve pelo preço dos ingressos, e a gente não cansa de falar isso aqui. Eu nunca vi um Flamengo e Vasco com tão poucos ingressos vendidos, nem se fosse amistoso. Mas o Carioca não vale nada. Se botar Flamengo e Vasco amistoso, vai dar mais do que isso. Lamentável, tem que baixar o preço dos ingressos, diretoria. Vocês estão começando muito mal. Essa é a minha opinião. E não deixaremos de criticar. Muito boa noite. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, porque seremos sempre a voz de vocês. Saudações rubro-negras.